Mateus 6, 9 em diante diz assim: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Abra sua Bíblia ainda comigo em Gênesis capítulo 3, por favor. Jesus, Jesus, Jesus. Gênesis 3, do 6 em diante, por favor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Você pode se assentar, por favor. Jesus, we give you glory, we give you honor. Nós demos uma pausa de 2 semanas da nossa série As in Heaven, como no céu, mas hoje estamos voltando novamente, continuando a nossa série, e nós estamos fundamentando, edificando essa série sobre Mateus capítulo 6, do versículo 9 em diante, que Jesus falou: quando vocês orarem, orem desse jeito: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Jesus disse que havia uma realidade no céu que nós devemos orar para trazer à terra. Enquanto eu pregar essa série, eu vou lembrar vocês disso, que o céu é o nosso alvo. Amém? Escute bem. Não são as igrejas mais famosas os nossos alvos. Às vezes nós queremos que a Freedom seja como a igreja tal, a igreja X, a igreja Y, mas o alvo que nós devemos almejar, buscar, é o céu. Não são igrejas terrenas ou algo terreno. E não há necessidade de nós esperarmos Cristo voltar à terra para começarmos a viver o que o céu já vive. Não há uma necessidade de nós morrermos ou Cristo voltar para que nós comecemos a viver essa realidade. Porque o próprio Jesus falou que vamos trazer a vontade do Pai que é feita no céu para a terra. E a vontade do Pai é que Ele esteja presente todos os dias no meio do seu povo. Você pode dizer amém? Nós falamos no começo da série que a presença manifesta de Deus, ela é perfeita, a sua plenitude está nos céus. João, no capítulo 4 de Apocalipse, ele fala que quando ele foi ao céu, foi levado ao céu numa visão, ele viu um trono armado no céu, e sobre esse trono estava sentado um, que o seu resplendor é como uma pedra de jaspe e esmeralda. Havia um trono armado no céu, e havia um assentado nesse trono. E João não conseguiu descrever exatamente como era a aparência dele, mas ele conseguiu apenas descrever como era a aparência da glória daquele que se assentava no trono. Existem níveis de glória de Deus, níveis de presença de Deus, porque preste atenção, Deus é onipresente, nós falamos sobre isso. Ele está em todos os lugares. Notícia para você entender: Deus está nos piores lugares que nós podemos imaginar.
A presença dele não está oculta de nenhum lugar. Ah, mas Deus não entra aqui porque é uma casa de pecadores. Deus não entra aqui porque aqui eles cometem homicídio. Não, a presença dele está em todos os lugares. O salmista colocava assim no Salmo 139: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu faço minha cama no mais profundo abismo, ali também tu estás. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Não há como fugir da presença dele. E isso é inquestionável. É inquestionável. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Deus não está só onde crente está. O mundo acha que governa a si próprio, mas a Bíblia fala que quem governa o mundo é Deus. Ele está no coração, ele está na Casa Branca, ele está lá em Brasília, ele está lá em Israel, ele está no Hamas, ele está em todos os lugares e nada foge do seu controle, porque ele é onipresente. Agora, existem níveis da presença de Deus. Porque ele é onipresente não quer dizer que ele vai manifestar a sua presença. Por exemplo, Deus está aqui, nós sentimos algo diferente. Mas muitas vezes no seu trabalho, você não sente aquilo que você sente quando você está na igreja, no ambiente de culto. Porque Deus ele tem níveis de manifestações da sua presença. Em 2 Crônicas, capítulo 7, fala que quando Salomão terminou de construir o templo, Salomão faz uma das orações mais lindas que a Bíblia já registra. E quando ele terminou a sua oração, a Bíblia fala que a presença manifesta de Deus desceu sobre o templo, desceu fogo do céu, e a glória do Senhor encheu o templo, e ao ponto que os sacerdotes não conseguiram entrar para ministrarem, porque a presença da glória de Deus havia enchido o templo de uma maneira sobrenatural. É essa presença que nós buscamos, porque é essa presença que está contida nos céus, é a presença manifesta de Deus, é a plenitude da presença de Deus. Diga amém, pelo amor de Deus. A vontade de Deus é que essa glória esteja presente no meio do seu povo constantemente. Pastor, mas só no culto? Não. A vontade de Deus, o desejo de Deus é que lá na sua casa essa presença seja manifesta também. Lá no seu trabalho, lá no seu convívio, quando você está com amigos, quando você está com seus parentes, a vontade de Deus é que a glória dele seja manifesta onde houver um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Eu já testemunhei aqui algumas semanas atrás que nos momentos mais profundos para mim, foi dentro do meu escritório com a minha filha de 4 anos, quando nós começamos a louvar a Deus juntos, e a presença de Deus encheu aquele ambiente, porque nós não precisamos de um pastor pregando, não precisamos de um louvor tocando, nós não precisamos disso. O que nós precisamos é atrair a presença dele para o ambiente. Diga amém. Então a glória do Senhor, a revelação de quem ele é, produz algumas coisas em nós. No céu, quando a glória dele é manifesta, como ela é manifesta melhor, produz nos anjos, nos anciãos, nos seres viventes, uma adoração genuína e pura. Por que Deus quer manifestar a sua presença no meio do seu povo? Porque Deus busca adoradores que adoram em espírito e em verdade. Quando a presença dele é manifesta no meio do seu povo, a sua presença produz adoração genuína naqueles que contemplam a sua glória. Nós não podemos adorar a Deus verdadeiramente enquanto a presença dele não for manifesta no nosso meio. Você está ouvindo isso também? Vocês estão ouvindo o zunido também, né? Ou só eu que estou aqui meio doido da cabeça? Tem alguma coisa fazendo barulho aí. Glória a Deus. A presença de Deus está pegando os mendigos lá fora. Por que Deus quer manifestar a sua glória no meio do seu povo? Por que Deus deseja fazer com que esse ambiente de adoração seja tão constante no nosso meio?
Porque Deus busca adoradores. Deus quer gerar em nós adoração genuína, verdadeira. Porque para adorar a Deus verdadeiramente, nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente. Para adorar a Deus verdadeiramente, nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente. Por isso eu passei aqui algumas semanas falando um pouquinho dos atributos de Deus. De quem Deus é. Eu falei sobre a santidade de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a imutabilidade de Deus. Porque nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, para que nós possamos adorar como Ele merece ser adorado. O meu temor como pastor, e não é só para Freedom, mas é para igrejas de hoje em dia, é que nós não conhecemos o Deus que nós servimos. E por não conhecê-lo, nós não conseguimos adorá-lo como Ele merece ou ainda mais, como Ele requer. Portanto, a adoração que nós oferecemos a Ele é rejeitada. Mas pastor, Deus rejeita a adoração? Com certeza. Com certeza Deus rejeita a adoração. Conhecer a Deus é necessário para nós adorarmos a Ele como Ele requer, como Ele merece, como Ele é digno para ser adorado. O céu contempla a glória manifesta de Deus e os anjos adoram correspondendo à revelação da glória. Os anciãos adoram correspondendo à revelação da glória. Então, para nós primeiramente aprendermos a adorar a Deus, nós precisamos aprender a contemplar a glória de Deus. Isso tem faltado no nosso meio. Tem faltado contemplação da glória de Deus. Porque o primeiro passo para uma adoração genuína é nós entendermos o Deus que nós servimos. Entendermos o Deus que nós servimos. Pastor, eu cresci na igreja, eu nasci na igreja, cresci na igreja, e o senhor está me falando que eu não conheço o Deus. Eu estou falando que nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Porque as nossas atitudes demonstram a falta de conhecimento que nós temos. Você quer um exemplo bem básico assim? Olha as atitudes de esses dias alguém chegou para mim e falou: pastor, o que o senhor acha de horóscopo? Eu falei para ele: olha, só por você estar me perguntando, já vou colocar você na disciplina. Só por isso. Por quê? Porque um crente que conhece a Deus sabe que isso é demoníaco e não vai adorar demônios. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele fala assim: você não pode assentar na mesa de demônios e na mesa do Senhor. Você não pode ser participante dos dois. Nós queremos introduzir elementos idólatras, elementos demoníacos na adoração a Deus. Eu estou dando um exemplo básico de como nós não conhecemos, porque se nós realmente conhecêssemos a Deus, nós saberíamos que Ele abomina essas coisas. A nossa adoração não pode ser em espírito e em verdade enquanto nós não conhecemos aquilo que Ele ama e aquilo que Ele odeia. Pastor, Deus odeia? Com certeza. A Bíblia fala que Deus odeia certas coisas, Ele abomina outras coisas. A Bíblia fala que Deus é um Deus também de ira. Então não podemos entregar uma adoração rasa, esperando ter um relacionamento profundo. Porque a adoração é o meio de intimidade com Deus. É o veículo que produz intimidade com Deus. Uma adoração rasa não pode produzir uma intimidade profunda. Ei, Jesus. Sabe, eu vou falar outra coisa aqui. Vou pegar os crentes agora. Porque os crentes não falam mais de horóscopo, de signos, mas eles estão falando bastante de temperamento, não estão? E estão usando os temperamentos como horóscopo e como signos. Ah, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Irmão, cuidado. Você é quem Deus falou que você é. Ei, Jesus, não vou entrar nessa área, não. Adoração é um meio de relacionamento entre o Criador e a criatura. Para nós nos relacionarmos com Ele, é necessário haver adoração. Adoração é o dinheiro, é o câmbio, é a moeda que nós usamos para criar relacionamento com Deus. Não existe relacionamento sem adoração. Mas pastor, eu adoro no domingo. Irmão, o seu relacionamento está raso pra caramba. Se a nossa adoração ela é contida num domingo, em 2 horas, 3 horas de culto, a nossa adoração é rasa, portanto o nosso relacionamento é raso. Ei, Jesus.
Adoração produz intimidade. Nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 3, Adão e Eva foram criados para adorarem a Deus, para terem relacionamento com Ele. Diga assim, o propósito principal, repete isso por favor, de todo ser humano é adorar a Deus. Esse é o propósito principal. Adão e Eva foram criados para adorarem a Deus. Por quê? Adoração produz relacionamento. Eles foram criados por Deus para terem relacionamento com Deus. O propósito de todo homem e toda mulher é adorar a Deus e ter um relacionamento íntimo com Ele. É primordial. Nós falamos tanto de nós encontrarmos o nosso propósito, né? Ultimamente, nos últimos anos, qual é o meu propósito? Deus tem um propósito para você. Isso é tudo lindo e legal. Mas sabe de uma coisa? Quando você ainda não souber qual é o seu propósito aqui nessa terra, saiba que você tem um propósito eterno, que é adorar a Deus. E este propósito é maior do que qualquer outro propósito terreno. Nós corremos atrás de propósitos terrenos. O que Deus me colocou aqui na terra para fazer? Como eu posso deixar esse lugar melhor do que eu achei? Como eu posso causar um impacto, deixar um legado aqui na terra? Tudo isso é legal, é bom, mas o nosso propósito eterno é sermos criaturas que adoram um Deus, que tem intimidade com Deus. Fomos criados para adorar esse Deus, porque no céu não vai haver propósito, não vai haver legado, no céu não vai haver esse negócio, o que eu nasci para fazer? No céu vai haver uma coisa, constante adoração e serviço a Deus. Ei, você está entendendo? Diga um amém bem forte. Sabe por que eu peço para você falar amém? Porque quando você fala amém, a sua mente registra aquilo que está sendo falado. É para você entender, tá bom? Então nós falamos tanto de propósito. Qual é o meu propósito? Será qual é o propósito dos meus filhos? Será que Deus tem para eles aqui na terra? Vai ser um pregador? Não. Deus criou eles principalmente, primordialmente, para serem adoradores. Adoradores. Adão e Eva foram criados para adorar. Todos os outros propósitos são secundários. Tem tempo de expiração, são finitos, apenas um é infinito, que não acaba. Não acaba, será adoração e conhecimento de quem Ele é. Isso vai ser de eternidade em eternidade. Irmão, você já parou a pensar que nós vamos passar uma eternidade conhecendo Deus? Pastor, será que 1 ano é suficiente? Será que 2 anos, 10 anos, 20 anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos? Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. A eternidade. Paulo colocou assim dessa forma, Filipenses capítulo 3. O que para mim era lucro, reputei-o como perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como lixo, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Em outras palavras, eu tinha propósitos, eu tinha uma carreira, eu tinha reconhecimento, eu tinha um legado que eu ia deixar. Eu era fariseu de fariseus, benjamita. Eu ia deixar um legado bem legal. Um dia os livros iam escrever o nome Saulo melhor. Um dia eu ia escrever os nomes do maior teólogo da história, Saulo. Mas ele falou, tudo isso para mim se tornou lixo, quando eu entendi o que é conhecer a Cristo, o que é entender quem Ele é. Adorar a Ele se tornou a minha prioridade de vida. Ei, Jesus. Ele falou assim, por causa dele. Ei, coloca para mim, Filipenses 3, por favor. Nós estamos lendo a partir do 8. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha o que ele fala, o que eu quero é conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Nós fomos criados para conhecer a Cristo, e conhecê-lo é suficiente.
Se nós passarmos a nossa vida inteira sem saber o propósito para qual nós fomos criados nessa terra, nós temos um propósito superior e maior, que é sermos adoradores do Deus vivo. E isso é suficiente. Você está entendendo? Para de correr atrás do seu propósito, deixa ele correr atrás de você. Quando você entende que você é um adorador, que você nasceu para adorar, para ter intimidade e relacionamento com Ele, os seus propósitos correrão atrás de você. E sabe de uma coisa? Eu tentei até correr do meu propósito, mas ele me alcançou. Porque eu entendi que eu não conseguia ter sentido na minha vida se não fosse para adorar a Ele. O meu propósito me alcançou. Eu vi algo essa semana, o Luciano Subirá falando, e eu falei, cara, isso é tão verdade na minha vida também. Ele falou, alguém perguntou para ele assim, pastor, como que o senhor é tão abençoado? Me explica, me dá uma estratégia, me mostra, porque o senhor tudo que coloca a mão dá certo. E ele falou, irmão, o segredo está em não correr atrás da bênção, ela corre atrás de mim. E eu falei, irmãos, isso é tão real, quando você entende quem você é, para que você nasceu, para adorar esse Deus, as bênçãos correm atrás de você. Para de correr atrás de bênção, para de mendigar bênçãos do Senhor, aprenda a adorar a Ele, ter intimidade com Ele, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aprenda isso. Por isso que em Mateus ele falou, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Aleluia! Então, se você ainda não entende qual é o seu propósito, ou eu vou falar até diferente, se você já perdeu até a esperança de ter um propósito, se você chegou hoje aqui sentindo perdido, e diz, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu estou perdido, eu estou perdida, Senhor, eu estou sem rumo, eu quero dizer para você, eu quero lembrar você, que você tem um propósito primordial, supremo, mais importante do que qualquer outro. Você foi criado, você foi criada para adorar esse Deus tão maravilhoso, e isso basta. Eu quero orar por você, para que você saia daqui hoje, achado em Cristo, encontrado em Cristo. Pastor, eu me sinto perdida na vida, não tenho sentido, não tenho um propósito. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo, você tem sim um propósito, você foi criado para adorar a esse Deus. Aleluia! Conhecer a Cristo é o nosso maior chamado. Tudo o resto perde o seu sentido. Sabe, o inimigo tem enganado tanto as nossas mentes, e fala, olha lá, ó, aquele lá conquistou outra coisa, você ainda não conquistou nada. Olha lá, aquele lá está na terceira casa, você nem comprou a primeira ainda. Aquele tem 2 carros, você está aqui com um carro quebrado, e você está começando a pensar que o que ele está falando é verdade, e aí ele começa a dizer, olha aí, ó, você não tem propósito algum, está vendo? Você foi criado, Deus não se importa com você, Deus não tem mais planos para você, e você começa a acreditar nas mentiras que o diabo tem falado para você. Mas sabe, quando ele vier na sua mente dizendo que você é um derrotado, que você é um frustrado, que você não tem propósito, você olha na cara dele e você diz, eu tenho sim, eu fui criado para adorar a Ele. Quer ver? Abra a sua boca e comece a adorar a Ele. Eu posso não ter casa, eu posso não ter carro, eu posso não ter bens materiais, mas eu tenho um propósito. Se você tem fôlego de vida dentro de você, se Ele soprou o fôlego de vida, Ele soprou com isso um propósito de vida, adorar a Ele eternamente. Aleluia! Então não deixe o inimigo, não deixe ele mentir para você não. Nenhum outro propósito será igual, nenhum outro propósito será melhor. Quando você entender isso, nada mais vai te satisfazer. Na verdade, eu tenho que ter até um alerta nessa pregação, porque se você sair daqui entendendo isso, nada mais na tua vida vai te satisfazer. Irmão, o inimigo pode te dar o que for, o inimigo pode fazer o que ele quiser com você, ou pode até tirar tudo que você tem. Você vai falar como Jó no final, assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive. Você vai entender que não importa o que ele dê ou o que ele tire, você tem um propósito e nada mais te satisfaz. Irmão, carro não satisfaz, dinheiro não satisfaz, casa não satisfaz, louvores não te satisfaz. Preste atenção, fama não satisfaz. Nada mais satisfaz quando você entende que você foi criado para adorá-lo e conhecê-lo. Adorá-lo e conhecê-lo. Por quê?
Porque aquilo que é terreno só pode suprir a necessidade terrena. Aqui nos Estados Unidos as casas duram mais ou menos 70 anos, 80 anos quando muito. Elas precisam ser reformadas. Eu faço muita reforma aqui em DC. Tem que desmanchar basicamente a casa toda, deixar só o esqueleto e fazer tudo novo. Hoje em dia, do jeito que as casas estão sendo construídas, talvez é menos tempo ainda. Ela tem um propósito finito, determinado, pouco tempo de vida. Todas as outras coisas que nós fizermos e conquistarmos nessa terra têm já uma data de expiração. Mas existe um propósito eterno e esse não tem data de expiração. Eu quero que você entenda isso. Saia daqui hoje entendendo, você foi criado para um propósito. Você é importante sim. Deus colocou dentro de você um plano, um propósito de conhecê-lo eternamente. Não conhecer coisas que a terra pode oferecer, mas conhecer aquilo que já está acontecendo no céu. Já está acontecendo no céu. E quando você entender isso, irmãos, tudo vai perder o seu brilho e o seu valor. As coisas da terra perdem o seu propósito, perdem a sua atração. Ah, mas eu gosto tanto. Irmãos, eu gostava de tantas as coisas, até que eu conhecia Cristo e aquilo já não me atrai mais. Eu abro mão por Cristo. Nós abrimos mão porque a razão de nós cristãos vivemos é conhecê-lo. E eu temo que a nossa igreja, as nossas igrejas, têm pregado pouco Cristo e mais prosperidade. Por isso que o nosso propósito está encontrado nas coisas terrenas e não nas coisas eternas. Jesus. Quando eu preguei sobre a santidade de Deus, eu tive um tanto de respostas, um tanto de feedback. As pessoas falam, pastor, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu nunca tinha... Irmãos, e eu estou pregando coisas básicas. E não estou querendo colocar você para baixo, não é isso. Eu estou dizendo que nós, pastores, nós falhamos em ensinar as coisas básicas do Evangelho, as coisas básicas daquilo que está revelado sobre Deus na palavra, coisas básicas de quem Deus é. Nós temos falhado no ensinamento, por isso que as pessoas estão se contentando com coisas tão pequenas. Por isso que os membros, as ovelhas, têm se contentado com coisas tão pequenas, porque nós falhamos em mostrar as coisas mais excelentes. Ah, Jesus. Quando Adão e Eva esqueceram da razão que foram criados, esqueceram do porquê Deus colocou eles no jardim, eles buscaram a parte de Deus, fora de Deus, algo que satisfaria o seu coração. Todos os dias na viração do dia, in the cool of the day, Deus descia no jardim para conversar com Adão e Eva. Todos os dias Deus descia. Quando eles tiraram os olhos de Deus, o seu coração pediu algo mais para satisfazer a fome interior que tinha neles. A.W. Tozer coloca dessa forma: no momento que Adão e Eva tiraram os olhos de Deus, eles criaram uma religião, a religião da figueira. No momento que nós tiramos os olhos de Deus, nós criamos uma religião. Religião não satisfaz, religião não dá profundidade. No momento que eles perderam o relacionamento com Deus, eles criaram a religião da figueira. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 3, versículo 7, por favor. Gênesis 3, 7. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando nós perdemos a intimidade com Deus, nós nos tornamos envergonhados com Deus. Nós temos vergonha de... Eles estavam nus na presença de Deus. Nudez representa o nível mais íntimo de relacionamento. Eles estavam nus na presença de Deus e nunca teve problema. Mas no momento que eles tiraram os olhos de Deus, a sua nudez se tornou um problema. E eles se tornaram envergonhados. E criaram a primeira religião.
e a religião das folhas da figueira. Eu vou usar isso. Quem não tem mais intimidade se cobre com folhas, se cobre com religião. A religião, na verdade, é criada para aqueles que não têm intimidade. Porque a religião dita padrões, regras, ritos que nós devemos cumprir para tentar chegar a Deus. A religião, na verdade, está cobrindo algo que falta dentro de nós. Ei, Jesus. Só quem não tem intimidade se cobre com folhas. Cobrir o exterior para não demonstrar o vazio que tem no interior. E muitos de nós andamos dessa forma, com folhas de figueira como cintas, cobrindo a nossa vergonha, cobrindo o exterior, porque agora dentro de nós existe um vazio que não é mais preenchido, que era só preenchido com relacionamento. Ah, você não está entendendo, para. Uma vez eu falei isso numa igreja pentecostal, irmão, foi tanto glória a Deus e aleluia. Você não está entendendo. Você está acordado comigo? Eles estavam nus na presença de Deus e nunca teve problema, até que os seus olhos foram tirados de quem era verdadeiramente aquele que satisfazia o coração deles, e eles buscaram satisfação em outra coisa, e precisaram criar uma religião. Você não está entendendo? As folhas representam aquilo que nós escondemos atrás, para não demonstrar que falta intimidade e relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas eu não falto nenhum culto. Religião. Ei, Jesus, hoje eu vou pegar você. Quando nós perdemos nosso senso de propósito, nós cobrimos o exterior para que ninguém veja que o nosso coração está vazio. Mas pastor, eu tenho ido em todos os men-ups. Pastor, eu sou presente, eu sirvo na igreja. Religião, porque isso não quer dizer que você tem relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento íntimo com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Como estão os momentos que você é vulnerável com Deus? Nós viemos aos cultos, cantamos, oramos, porém lá dentro estamos vazios, porque nós nos contentamos com religião da figueira, nós cobrimos a nossa nudez para não mostrar que por dentro estamos vazios. Ei, Jesus, isso é que a religião faz. A religião fala assim: olha, se você cumprir isso, se você orar 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, se você fazer isso, se você cumprir essas regras, fazer esse ritual, se você não faltar ao culto de domingo, se você não faltar à Santa Ceia, se você vier pelo menos 2 vezes por mês, tá tudo tranquilo. É culto, é folha de figueira cobrindo a sua nudez, porque o que Deus queria era andar com você no jardim todos os dias. Você não está entendendo? Para, irmãos. Só Deus que me pegou então. Foi só comigo essa palavra então. Porque o que Deus queria com Adão e Eva? Era andar no jardim todos os dias. Nós trocamos o andar com Deus por folha de figueira. Ah, Jesus. Nós estamos trocando momentos de intimidade com Deus por religião. Nós estamos pensando, se eu ir na igreja, levantar a mão, cantar 3 hinos, ouvir o pastor pregar, se eu ouvir o pastor dar um glória a Deus de vez em quando, tá bom, já sou crente, já vou ser salvo. Irmão, você está perdendo o principal, que é andar com Deus no jardim. Andar com Deus. Ele descia todos os dias e andava com Adão e Eva e perguntou: como foi teu dia? Foi bem. E aí, o leão, o que ele fez hoje? E aí, como é que foi lá naquele rio, no rio Eufrates? E como é que foi? Como é que está sendo? Vem cá, vou te mostrar um pouquinho mais de mim. Deixa eu te mostrar aqui como eu criei os céus e a terra. Deixa eu te mostrar aqui, vem cá, vem cá. Sabe aquela estrela lá, ó? Qual é o nome que você deu para ela mesmo? Ah, tá, aquela. Olha, eu criei ela assim, ó. Eu soprei ela e ela existiu. E eles trocaram o conhecimento de Deus por um fruto que não podia satisfazer uma lacuna eterna que tinha dentro do coração deles. Ah, Jesus. Mas aí no versículo 20, coloca o versículo 20 para mim, por favor. Coloca o versículo 20 para mim, por favor. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. 21. O Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e Eva. O Senhor desceu no jardim, falou: agora eu vou me revelar um pouquinho mais para Adão e Eva. E quando ele chegou no lugar esperado, eles não estavam. Ele começou: Adão,
onde você está? Adão, onde você está? E Adão estava escondido porque temeu a Deus, porque entendeu que a sua nudez não podia mais ser vista por Deus. A sua intimidade não podia mais ser vista por Deus. Quando nós perdemos o nosso propósito primordial de adorar a Deus, nós vivemos uma vida com medo. Como assim, pastor? Tem pessoas que têm medo que não sabem se vão ser salvos ou não. Ai, hoje eu pequei, perdi minha salvação. Ai, eu não sei se eu vou conseguir chegar lá. Pastor, eu não sei como é, eu não estou muito bem com Deus. Isso é religião de folha de figueira, que coloca medo no seu coração, porque quem tem intimidade sabe que o amor da sua vida não vai te abandonar. Ah, Jesus. Ei, tive medo, porque eu conheço a verdade, eu sei que eu fiz coisa errada. Eu tive medo, mas aí no versículo 20 lá vem Deus. Olha o que Deus faz, gente. Como não adorar um Deus como esse? Deus pega animais, faz o primeiro sacrifício da Bíblia, tira a religião de folhas de figueira e coloca neles peles de animais, representando a aliança eterna, aliança de sangue, porque religião não pode salvar ninguém, é só o sangue que pode salvar. Você não está entendendo, peraí. A figueira representava religião, mas o sangue representava relacionamento. Deus falou assim: vocês pecaram, vocês erraram, vocês se esconderam, criaram uma religião, mas eu vou te mostrar que vocês não me pegam de surpresa. Eu vou matar um animal, eu vou fazer uma aliança de sangue e vou restaurar o relacionamento. Agora ele não vai ser igual, vai ser diferente, mas eu ainda já vou prometer para você que um dia virá um que vai esmagar a cabeça da serpente, e o sangue dele vai restaurar de uma vez por todas o relacionamento que eu tenho com vocês. Ei, você não está entendendo, meu irmão? Acorda, pelo amor de Deus. Cai, sai fora da religião, foge de ritos, foge de regras, aprenda a ter um relacionamento com ele. O seu propósito não é restabelecido com religião, mas é pelo sangue. A Bíblia fala: o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e Eva, já simbolizando aquilo que Cristo faria na cruz do Calvário. Ele pegou, matou um animal, tirou a pele do animal, fez roupas para ele e falou: olha, por um tempo vocês serão cobertos pelo sangue de animais, mas o Cordeiro de Deus já foi imolado antes da fundação do mundo, e ele virá de uma vez por todas restaurar o relacionamento que nós tínhamos na viração do dia. Sabe o que Deus me falava essa manhã, quando eu estava orando? Que muitos de nós nos cobrimos com folhas. Eu vou no culto só para o pastor não me ligar, porque senão o pastor vai pensar que eu estou desviado. Sabe? Eu vou lá, só cumprir, bater cartão. E Deus está falando: você não está entendendo. Eu quero andar contigo todos os dias. Eu quero que você me conheça. Não se esconda atrás de religião. Seja lavado pelo sangue de Jesus. Jesus. Deus desceu naquele jardim, sabendo que Adão e Eva tinham pecado. Mesmo assim ele decidiu descer no jardim. Sabe, isso fala muito comigo, porque mesmo sabendo que nós pecamos, Deus decide descer todos os dias para falar conosco. Irmão, o seu pecado não é maior do que o amor de Deus por você. Não deixe o seu pecado falar para você que é o fim, que acabou, que Deus não te quer mais. Deus te traz aqui para você entender que Ele ainda deseja passear contigo todos os dias. Leva Ele para casa com você. Não deixe Ele aqui dentro dessas quatro paredes. Leva Ele para casa. Deus está aqui hoje dizendo: cadê você? Por que você está escondido, Adão? Por que você está escondida, Eva? Cadê você? Por que você se esconde atrás da religião?
Por que você se esconde atrás da figueira? Se eu tenho peles, eu tenho sangue, eu tenho algo novo para você, cadê você? Cadê você que orava de madrugada? Não era para falar para os outros que você acordou de madrugada, porque às vezes tem alguns que acordam de madrugada para chegar no outro dia e poder falar, hoje eu acordei de madrugada para orar. Aí Jesus falou assim, ó, esse já recebeu a sua recompensa. Mas cadê você que acordava de madrugada para falar com Deus, porque você tinha saudade de ouvir a voz dele? Cadê você que jejuava sem que houvesse um propósito na igreja de jejum? Sem que o pastor precisasse falar, vamos jejuar. Cadê você que amava a palavra de Deus? Por que você tem se escondido com folhas? Cadê quando você sentava na sua casa, só pensando em Deus, dormia pensando em Deus? Olhava, ficava olhando para a parede pensando em Deus, cadê você? Cadê? Ah, pastor, é porque eu perdi o primeiro amor, então se arrepende. Volta outra vez ao primeiro amor. Ah, pastor, eu perdi aquela chama. Deixa, vai lá, limpa o altar, tira as cinzas, coloca a lenha nova e acende o fogo outra vez. Cadê você? Não se contente com a mornidão. Cadê? Pastor, eu ouço tantas histórias, irmãos, e normalmente elas são sempre no passado. Pastor, no Brasil era uma bênção, o senhor nem sabe. No Brasil eu pregava, pastor, eu evangelizava todos os dias. Cadê você então? Pastor, no Brasil eu entrava num lugar, numa loja, eu não conseguia sair sem falar de Jesus. Cadê você? Pastor, eu tocava o hino da harpa lá, o 15, eu já começava a chorar de emoção. Cadê você? Por que já não se comove mais? Por que o coração está endurecido? Por que você já não sente mais a presença de Deus? Para de se esconder atrás de folhas. Deixa Deus te vestir com peles outra vez. Ah, Jesus. Deus está querendo manifestar a presença dele de novo no meio do seu povo, mas é preciso que o seu povo aprenda a amar a presença dele primeiro. Adoração não pode ser feito com padrões de religião. Por que que não? Porque a adoração não é de acordo com o que nós queremos fazer, a adoração é de acordo com como ele quer ser adorado. A adoração é unicamente para o prazer dele. Eu quero que você entenda isso. Você entendeu isso? Às vezes nós pensamos que podemos adorar de qualquer forma. Ah, pastor, mas é o meu jeito. Mas é o jeito que Deus quer. É a minha forma, mas é a forma que Deus quer. E isso eu falo para mim também. Porque quem determina a forma da adoração aceita é Deus. E como que nós descobrimos? Na palavra. Nem toda adoração é aceita por Deus, eu falei aqui no começo, porque a adoração é unicamente para o prazer exclusivo de Deus. É Ele que determina o tipo de adoração que Ele quer. Então não é como eu desejo, não é como você deseja, é como Ele deseja ser adorado. Existem adorações que Deus rejeita, com certeza. A maior mentira, ou uma das maiores mentiras que o diabo inventou nos últimos tempos, é que eu posso adorar do meu jeito, da maneira que eu quero, da forma que eu quero, posso estar com a vida toda esculhambada e vou adorar e Deus vai aceitar. Mentira do diabo. O que o diabo falou? Olha, no momento que você comer do fruto, você vai ser semelhante a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Semelhante a Deus. Mentira do diabo. Adão e Eva caíram e nós caímos nas mentiras dele, pensando que podemos nos relacionar com Deus de qualquer forma. Mateus capítulo 15, Jesus citando o profeta Isaías, ele fala assim: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí o versículo 9 me quebra, que ele falou assim: em vão me adoram. Existe adoração que é vã, que não tem sentido, porque adoração da boca para fora, mas o coração está longe. Cadê você? Oh, Jesus. Você está acordado comigo ou não? Glória a Deus. Irmãos, a realidade é que nós podemos vir no culto, levantar a mão, chorar, cantar, mas o nosso coração está longe de Deus.
Aí Deus falou, você acabou de gastar 2 horas da sua vida e foi em vão. Isso é pesado. Isso é pesado. Mateus capítulo 5, ele fala que se você vier entregar uma oferta, adoração a Deus, e você tiver mal com seu irmão, deixa a tua oferta aqui e vai reconciliar primeiro, porque ele não aceita oferta quando não há relacionamento. Então, mesmo aquilo que nós fazemos de bom, às vezes é rejeitado por Deus por falta de relacionamento. Então ele rejeita alguns tipos de adoração. Mas pastor, a oferta era boa, a adoração era boa, cantei bem afinadinho. Pastor, eu acompanhei certinho, dei glória a Deus, levantei a mão. Sim, mas o coração está longe dele. Quando Abel e Caim trouxeram dos seus frutos, trouxeram da sua oferta, a Bíblia fala que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. E hoje de manhã isso me caiu a ficha. Por quê? Porque Deus já tinha ensinado para Adão e Eva que ele não aceitava folhas, ele queria era sacrifício de animais. Eles eram filhos de Adão e Eva. Quando Adão e Eva se cobriram com folhas, Deus rejeitou. Deus falou, não, para cobrir o pecado tem que ser sacrifício de animal. Abel e Caim eram filhos de Adão e Eva. Conheciam muito bem a história. E Abel trouxe o quê? Sacrifício de animais. Caim trouxe folhas. Irmãos, não se cobre pecado com folhas. Nós estamos muitas vezes querendo vir adorar a Deus, entregando sacrifícios de frutas e de folhas. O que é isso, pastor? Sacrifício de lábios. O coração está longe. Sacrifícios de ações, de obras. Mas a fé já não existe mais. Ei, Jesus. É cumprir metas, cumprir papel, é cumprir horário, é dizer, eu estou aqui, pastor, eu estou aqui, não se preocupe, eu estou aqui, mas o coração está longe, porque nós saímos daqui e vivemos totalmente o contrário daquilo que é ensinado. Pega nós, Deus, em nome de Jesus. Deus havia ensinado para Adão e para Eva, folhas não são suficientes para cobrir, tem que ser sacrifício de animais. Quando Abel trouxe, Deus aceitou a oferta de Abel. Quando Caim trouxe, Deus rejeitou a oferta de Caim. Porque Abel veio cobrir pecado para restabelecer relacionamento. Caim veio cumprir religião. Todo sacrifício de sangue restaura relacionamento. Todo sacrifício de sangue restaura aliança. A aliança só pode ser restaurada com sangue, com sacrifício de sangue. Lembra quando Deus falou com Abraão e falou, você vai pegar 2 novilhas, 2 pomos, vai parti-los ao meio, vai colocar eles à parte, e eu vou passar no meio deles, estabelecendo a minha aliança, porque a aliança requer sangue. Abel veio restabelecer a aliança, relacionamento. Caim queria chegar até Deus com religião, e Deus falou, eu não te aceito. O que isso quer dizer para os dias de hoje? Deus está querendo restaurar o nosso relacionamento com Ele. Deus está querendo um povo apaixonado por Ele, que não se satisfaz com coisas do mundo, e ainda mais não se satisfaz com religião. Um povo que está apaixonado por Ele, não pelo que Ele faz, mas por Ele, apaixonados pela presença dEle. Uma dessas pessoas apaixonadas foi o rei Davi. Abre comigo Amós capítulo 9, por favor. Eu vou terminar por aqui. Amós capítulo 9, capítulo 5 melhor. Não, capítulo 9 mesmo. Amós capítulo 9. Aleluia. Naquele dia, versículo 11, por favor. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo com as suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Coloca ele aqui, deixa aqui, por favor, Amós 9, 11. Deixa na televisão. O povo de Israel tinha estabelecido uma religião para se chegar a Deus. Deus ensinou eles como deveria sacrificar de sangue, como deveria matar o novilho para restabelecer relacionamento.
Mas aquilo depois virou uma religião. O que é isso? Fazer coisas certas com motivação errada. Sacrificavam, mas porque tinham que sacrificar, não porque queriam sacrificar. Fazer coisas certas com motivação errada. Quando Davi se tornou rei, ele fez coisas maravilhosas no reino. Davi unificou o reino de Israel. Davi venceu seus inimigos, foi o maior rei, até o dia de hoje reconhecido como o maior rei de Israel. Mas a melhor coisa que Davi fez, a mais importante, a mais impactante, foi que quando ele trouxe a arca de Deus de volta para Israel, ele não levou a arca de volta para o tabernáculo de Moisés. O que era o tabernáculo de Moisés? A tenda que eles tinham erigido no deserto, levantado no deserto, que tinha os 3 compartimentos, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Esse tabernáculo tinha sido trazido depois que a terra prometida foi conquistada e foi colocado em Gilgal. Quando a arca de Deus foi roubada, os filisteus roubaram a arca de Deus e Davi reconquistou a arca. O normal seria ele trazer a arca de volta e colocar no tabernáculo de Moisés, porque foi dali que foi tirada. Mas Deus estava cansado de religião vazia dele. Deus estava cansado de rituais que não apontavam mais para ele. Deus estava cansado de pessoas que falavam com os lábios, mas o coração estava longe dele. Davi vai buscar a arca da casa de Obed-edom. Ele busca a arca e de vez de trazer de volta para o tabernáculo de Moisés, ele constrói uma tenda simples, levanta uma tenda simples e coloca a arca no meio dessa tenda, e esse é conhecido como o tabernáculo de Davi. Agora é interessante que a profecia de Amós fala assim: nos últimos dias, naquele dia, eu levantarei o tabernáculo de Davi. É interessante que Amós não diz tabernáculo de Moisés, porque o ideal, humanamente pensando, era que Deus restaurasse o tabernáculo de Moisés. Mas Deus falou: eu não quero mais religião, eu vou restabelecer o tabernáculo de Davi. Por quê? O que Davi fez nesse tabernáculo que era diferente do de Moisés? Alguém conhece essa história ou não? 1 Crônicas capítulo 16, depois você vai lá e lê. Quando Davi trouxe essa arca e colocou no seu tabernáculo, uma tenda simples, não tinha a formosura do tabernáculo de Moisés, não tinha o ouro, não tinha a prata, era uma tenda simples. Ele colocou a arca não escondida atrás de um véu, ele colocou a arca no centro do seu tabernáculo. Porque a religião esconde a presença de Deus para apenas alguns poderem entrar. Mas no tabernáculo de Davi, todos que quisessem poderiam presenciar a arca da aliança, poderiam experimentar a presença de Deus. Ele coloca a arca no centro da sua tenda. E ele institui adoração constante, 24 horas por dia. 1 Crônicas capítulo 16 fala que 24 famílias, com 12 cantores e músicos, cada uma começaram a adorar a Deus continuamente. 288 músicos e cantores, adorando dia e noite. Crônicas capítulo 23 fala que o número desses cantores e músicos tinha subido de 288 para 4.000 cantores e músicos. 4.000. Preste atenção, não eram 4.000 pessoas que trabalhavam durante o dia e adoravam algumas horas na noite ou adoravam nos fins de semana. Eram músicos e cantores contratados, pagos pelo rei, para adorarem a Deus continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias sem parar. Ao invés de sacrifício de animais, religião, ele estabeleceu sacrifícios de louvores. Foi Davi quem introduziu a música no culto a Deus. Foi ele quem introduziu o louvor no culto a Deus. No tabernáculo de Moisés,
O único som que nós ouvíamos era do shofar, que era tocado em alguns momentos de celebração. Mas Davi estabeleceu no seu tabernáculo, na sua tenda, louvor contínuo a Deus, 24 horas por dia. Nessa tenda não existia um véu. A presença de Deus estava disponível a todos. Aí Deus levanta Amós e fala assim: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Eu não vou levantar o de Moisés. Eu não vou levantar o templo de Salomão. Eu não vou levantar o templo que foi reconstruído depois do exílio. Eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. O que Deus está falando? Eu não vou mais restaurar a religião. Eu quero relacionamento. Eu quero adoração genuína. Eu quero um povo que me adora porque eles querem me adorar e não são forçados a me adorarem. Eu quero um povo que venha me adorar continuamente. Atos capítulo 15, por favor. Versículo 15 ao 18. Atos 15, 15. Os apóstolos conversando, ele fala assim: com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Quando os apóstolos estavam debatendo no concílio de Jerusalém, se os gentios poderiam ser aceitos da forma que eles eram para o evangelho, Tiago se levanta e fala assim: vocês lembram que o profeta Amós profetizou e disse que Deus iria restabelecer o tabernáculo de Davi, e esse tabernáculo tinha uma peculiaridade: ele iria abrir adoração para o resto do mundo, para todos os gentios, todas as tribos, todas as línguas, homens, mulheres, crianças, todos teriam acesso à presença de Deus. O que Tiago estava falando é que em Cristo, o tabernáculo de Davi foi restaurado. E nós estamos querendo viver no tabernáculo de Moisés. Fica de pé comigo, por favor. Como assim, pastor? Nós estamos querendo viver no tabernáculo de Moisés. Nós estamos querendo que alguém nos mande fazer. Você tem que matar um novilho. Você tem que oferecer uma pombinha. Você tem que matar um cabrito. Você tem que jejuar tantos dias. Você tem que orar 5 horas. Você tem que fazer isso. Ele falou: isso é tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Davi, todos têm acesso à presença de Deus e fazem voluntariamente. Eles oferecem a Deus louvores voluntários, sacrifícios de louvor. Eles exaltam o nome de Deus não para conquistar coisas, mas porque conhecem o Deus que servem. O rei Davi mudou a história da adoração. E Deus falou: eu não quero mais sacrifícios, eu quero obediência. Eu não quero mais sacrifícios, eu quero louvores. Eu quero um coração quebrantado na minha presença. Eu quero um povo apaixonado por mim. Eu quero o primeiro amor todos os dias, todas as horas. E nós nos acostumamos com figueira nos cobrindo. E Deus está falando: eu quero relacionamento. Vou terminar agora com João capítulo 4. Jesus encontra aquela mulher no tanque, no poço. E quando ela descobre que ele era profeta, ela fala assim: eu tenho uma pergunta para você. Os nossos pais adoram neste monte, e vocês em Jerusalém. Qual é o lugar correto? Porque os samaritanos adoravam naquele monte já há 600 anos. 600 anos adoravam a Deus no Monte Gerizim.
Jesus olhou para ela e falou assim: olha, vocês adoram o que não conhecem. Eu acho que eu falei isso umas 3 pregações atrás. 600 anos os samaritanos adoravam um Deus que não conheciam. Você já parou para pensar nisso? 600 anos, geração após geração, eles adoravam um Deus que eles não conheciam. Aí Jesus falou para eles: mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Alguém apagou a luz aqui. Mas eu quero dizer para você uma coisa: vem o dia, e já chegou, que não vai ser mais neste monte, não vai ser mais em Jerusalém, mas Deus vai levantar uma classe diferente de adorador. Deus vai levantar um povo diferente, apaixonado, doido, louco, um povo que não está ligando com se vai ser engraçado, se os outros vão rir deles, não está ligando se vai ser criticado. Deus está levantando um povo diferente, que não vai adorar nem no monte, nem em Jerusalém, mas um povo que onde estiver, vai levantar um altar em adoração a esse Deus, porque tem relacionamento com Ele. Um povo que conhece o Deus que adora. Deus está levantando uma igreja que conhece o Deus que adora. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.